Rapaziada, assiste na parada, como é que é o seguinte, nós vamos aqui o episódio de Clarencio, onde a escola é inútil, onde o nosso querido Hamlet ALR. Bom, eu gosto do Hamlet, porque tipo assim, coloca conceitos filosóficos em cima de muitos pontos interessantes, tá ligado? Tipo assim, ele coloca filosofia e coloca pensamentos na cabeça da gente num episódio normal de desenhos animados, tá ligado? Isso eu acho mais interessante no canal dele, tá ligado? Então, bora lá ver? 3, 2, 1, play! Fala rapaziada, hoje a gente vai falar de um episódio de Clarencio que fala sobre escola e sobre como a gente aprende muito mais fora da escola. Trazendo à tona aquela velha frase de que a escola é perda de tempo, mas será que é mesmo? Agora... Bom, é uma fase que a gente tem que passar. Pra mim a escola não é uma perca de tempo total, mas grande parte é, tá ligado? Muitos dos ensinamentos ali podiam ter sido ensinados em casa, tá ligado? Mas muitos outros não, tá ligado? Como convívio social, entre outras coisas, tá ligado? Mas mesmo assim, a escola é importante na nossa sociedade. Infelizmente a gente não pode descartar ela pra criar a vida de qualquer outro jeito, sabe? Mas... E uma coisa que eu esqueci, deixa o like, se inscreve no canal e bora continuar aqui esse vídeo, rapaziada. Sem mais enrolação, vamos lá desvendar esse mistério. O episódio começa com todo mundo ali na escola tranquilamente aprendendo sobre números primos. Só que o Sumo e o Clarence ficam zoando a professora, até que eles decidem pegar uma chave inglesa e desparafusar a cadeira dela, ou brincadeira idiota. Claramente o Jeff não concorda com nada daquilo, ele é o mais consciente, é o mais certinho daquilo, mas o Clarence faz do mesmo jeito. E o parafuso voa por toda a sala, destruindo todas as coisas ao redor. O Clarence é literalmente o pai do caos. Uma desparafusada que ele dá já é capaz de abrir um buraco negro. Depois disso, um monte de coisa se quebra, mas principalmente a caneca preferida da professora. Mas a caneca era insubstituível. Eu ganhei no terceiro aniversário do Beaufort e Pussy e eu nunca vou ter essa lembrança de novo. E realmente é muito paia quando esse tipo de coisa acontece. Quando alguém ou você mesmo quebra um objeto do qual você tem muito carinho e guarda muitas lembranças boas. É tipo... Mano, tipo assim, é tipo um... Mano... Nossa senhora, é porque já aconteceu comigo com o meu PlayStation 2, tá ligado? Foi minha culpa eu ter quebrado ele, mas o sentimento de ter quebrado, ter sido meu, cara, foi a pior sensação do mundo, tá ligado? E tipo assim, eu mandei consertar e tudo, mas tipo assim, quando eu senti aquilo, eu senti que as lembranças todas que eu acabei quebrando, alguma coisa que eu gostava tanto, mano, é horrível, tá ligado? Aquele seu primo pequeno que quebra o seu videogame? Então, dá raiva, né? Eu sei como é que é. Mas esse negócio de quebrar canecas me lembra aquele episódio de Hora de Aventura que fala muito sobre estoicismo. Então, se você quiser, depois de acabar esse vídeo aqui, vai lá ver. E não precisa se preocupar em ir atrás, porque no final desse vídeo eu vou deixar o vídeo na tela pra você se lembrar de assistir ele. Obviamente, o comportamento dos meninos atentados não ia passar ileso, tendo em vista que logo em seguida eles foram suspensos. O diretor falou que ligou pros pais dos dois, e mais uma vez a gente vê... Nossa, eu acho que eu já fui suspenso alguma vez. Deixa eu ver. Não, eu acho que assim, eu nunca fiz alguma coisa que fosse ser passível de eu ser suspenso, tá ligado? Porque também, pra quê, tá ligado? Uma preguiça, tá ligado? Ser suspenso, faltar dia de aula, perder coisa, ter que voltar, correr atrás de matéria. Nossa senhora, dá uma preguiça tão grande. A casa do Sumo lotada de criança e a mãe dele tendo muito trabalho. E os pais do Clarence estão ali vendo um filmezinho na TV sem ligar pra nada. Então as duas crianças ficam livres o dia inteiro. Agora eu não entendi, não seria uma punição melhor se nós tivéssemos mais aula? E isso é algo bem inteligente de se pensar. Eu mesmo sempre me questionei e sempre desejei secretamente ser suspenso quando eu era mais novo. Isso porque eu poderia ficar uma semana em casa sem precisar faltar. Tanto que em outros países existe a detenção ao invés da suspensão, que consiste no aluno ficar depois da aula. E isso sim é uma punição. Agora a suspensão eu vejo de outra forma. A suspensão seria para os piores alunos, aqueles alunos que literalmente faziam o caos dentro da sala de aula e os professores e os funcionários desejam tirar um tempinho daquele aluno. Isso porque ele atrapalha não só o trabalho das pessoas, mas também o aprendizado dos outros. Fora que quando você suspende alguém e essa pessoa entende que ela tá se errada, aquele tempo em que ela vai passar longe da escola vai ser quase um inferno, porque ela vai sentir muita culpa e arrependimento, fazendo com que ela reflita sobre o que aconteceu. Mas é claro que isso é só um ideal do que deveria ser uma suspensão. Pois é, o ideal, mas não acontece assim.
A pessoa é suspensa, vai continuar fazendo besteira e não tem o que fazer, tá ligado? Não tem o que fazer, tá ligado? E tipo assim, eu acho que é uma das piores coisas da escola é ser suspenso. A pessoa devia ficar depois da aula, que nem a detenção mesmo, tá ligado? Tipo assim, ter a detenção pra justamente aqueles alunos que fazem muita besteira, tá ligado? Deveria ser assim, sabe? Mas na real, a gente sabe muito bem que não funciona assim. Muitas vezes, o aluno que fez alguma besteira nem se importa com isso e só tira aquele tempo de férias mesmo, como é o caso do Sumô e do Clarencio. A questão é que eles aprendem uma lição bem importante nesse tempo e vocês vão ver qual que é. Com aquela liberdade, eles começam a brincar no parquinho da escola, até enjoarem e sentem tédio. Daí eles se dão conta de que não precisam ficar na escola e saem em busca de aventura pelo mundo, até encontrar cimento fresco e enfiar a cara pra marcar. Até que aparece essa mulher e diz que na verdade aquilo não é cimento, é concreto fresco. O Sumô diz que dá no mesmo, e pra mim também dava, e que é tudo a mesma coisa, só que ela rebate dizendo que o concreto é feito de cimento, mas que também coloca um cascalho e areia pra dar mais consistência. Que aula você aprendeu isso? Eu aprendi sozinha. Às vezes temos essa impressão de que aprendemos as coisas sozinhos, mas na verdade não. Ela provavelmente aprendeu isso com a ajuda de outra pessoa que deve ter estudado sobre isso. Seja Exatamente, tá ligado? Não tem o que fazer, tá ligado? Buscar conhecimento nunca é demais, tá ligado? Como um amigo vive dizendo, busque conhecimento pra você se tornar alguém melhor, sabe? na escola ou não. A gente nunca aprende nada sozinho. Mesmo quando observamos, estamos aprendendo com alguém e criando as nossas próprias ideias. Isso me lembra a metáfora sobre anões estarem sobre os ombros de gigantes. Uma metáfora usada por várias pessoas na história, mas principalmente por Isaac Newton, que escreveu: se eu vi mais longe, foi por estar sobre os ombros de gigantes. Com isso, ele estava reconhecendo que existiam conhecimentos anteriores que o ajudaram a chegar na conclusão que ele chegou. Por exemplo, Pois é. se todos os cientistas antes de Einstein não tivessem desenvolvido tanto a matéria, ele não teria descoberto a teoria da relatividade geral. Se o Sol Exatamente, tá ligado? Ele só seria mais um cara trabalhando numa loja qualquer, tá ligado? Tipo assim, num escritório lá sem ter todo o conhecimento possível. Sócrates não tivesse desenvolvido o pensamento crítico na sociedade, Platão nunca teria escrito os livros que mudaram o Ocidente. Se eu não tivesse vocês como público, eu nunca estaria fazendo esse vídeo aqui agora. Pois Então, é. por trás de todas as pessoas, há alguém que fez muita coisa pela humanidade. E esses são os gigantes. E nós podemos aprender várias coisas fora da escola que eles não ensinam na escola. Pode crer. O episódio segue e esses dois continuam com a falsa impressão de que aprendem tudo sozinhos. E não, você não aprende tudo sozinho, mas tudo que você aprende vem de outras pessoas. Mas a gente vai vendo eles aprendendo um monte de coisas com outras pessoas. Tipo consertar um vazamento, apagar um incêndio, abrir uma conta poupança fantasma. É sim, a gente também aprende muita coisa errada no mundo real e fora da escola. Não que a gente não aprenda muita coisa errada na escola também, né? Então é assim que se termina um namoro com respeito mútuo. E essa cena aqui é muito boa porque ela mostra coisas que realmente você só consegue aprender fora da escola. Que é Principalmente namorar, tá ligado? Enfim, eu já... Mano, eu não gosto de falar sobre relacionamento aqui no canal, porque eu tive muito trauma com isso, mas... Cara, é meio que assim, tá ligado? Quando é normal, quando não é assim não. Não é. De jeito nenhum é assim. sobre relacionamentos conjugais e maturidade. Ninguém que está em época da escola é maduro o suficiente, porque são pessoas muito novas ainda, com os hormônios e sentimentos à flor da pele. Por causa Pois é. disso, muitas pessoas falam que a escola é perda de tempo. Isso porque você aprende coisas efetivas depois da escola, enquanto lá você aprende coisas mais abstratas, como é o caso da matemática e o conhecimento sobre, sei lá, planárias. As pessoas reclamam que na escola você não aprende a pagar imposto, mas aprende a fórmula de Bhaskara. E bom, se você me assiste há algum tempo, sabe que nenhum conhecimento é inútil, por mais besta que ele seja. Pois é, tá ligado? Filosofia é uma delas, tá ligado? Filosofia é usada em todas as áreas da vida, mas não é necessariamente para dentro da escola é inútil, tá ligado? É inútil, bastante inútil, mas para pensar, para ter um pensamento crítico, você precisa ter uma filosofia na sua cabeça. Filosofia de justiça, conceitos básicos de qual é a sua filosofia sobre matemática, qual é o seu conceito sobre não sei algo, tá ligado? É meio que isso, tá ligado? Sempre vai ser assim.
Filosofia significa literalmente amigo do saber, ou amor pela sabedoria. Então eu nunca vou ser contra aprender a fórmula de Bhaskara, por exemplo. Esses conhecimentos que parecem inúteis, na verdade estão treinando o seu cérebro para conseguir raciocinar e pensar de forma mais abrangente, fazendo com que você resolva os seus próprios problemas. Então, ao invés de focar em um só problema, como consertar um cano, a escola te ensina a pensar em como você pode consertar não só aquele cano, mas várias outras coisas. E mais do que isso, a ir atrás de aprender a consertar aquele cano. E isso não tem preço. Ensinar alguém a resolver os próprios problemas e ir atrás das próprias soluções é de um preço inestimável. Fora que esse papo de quem diz que escola é inútil, também diz que filosofia, por exemplo, é inútil. E eu sou completamente contra esse pensamento. A filosofia é uma coisa muito útil. Eu seria uma pessoa completamente diferente se tivesse aprendido filosofia direito lá na escola, principalmente a filosofia moral e ética. E isso... porque tu tem canal sobre isso, tá ligado? É meio que... Mano, tem coisas que vão moldando nossa personalidade, tá ligado? Algum filme, série, livro, forma de viver, tá ligado? Molda você como ter um pensamento sobre aquilo, sabe? Não teria preço. É claro que a gente pode discutir sobre a falta de matérias na escola. Por exemplo, seria realmente útil aprender a calcular imposto de renda lá, ou aprender sobre investimento? Muito provável, mano. Seria muito legal, tá ligado? Mas... não fazem, porque depois do ensino médio, se você não vai pra faculdade saber o que é isso, você só se torna mais um CLT comum e não sabe como calcular essas coisas, tá ligado? Sobre política e tudo mais. Mas o que a gente aprende agora também é importante. A gente não precisa desprezar a matemática porque não aprendemos a passar pano na casa. Tudo isso que você aprendeu é útil. O conhecimento amadurece o ser humano. É só comparar uma versão sua que nunca foi pra escola ou nunca conheceu esse canal, ou que nunca estudou sobre nada com você de agora. E ver como... Nossa, eu era um imbecil quando eu era mais novo, porque literalmente eu não gostava de estudar, tá ligado? E eu pensando agora, eu acho que eu tinha mais preguiça de estudar do que qualquer outra coisa. Talvez pelo meu modo de pensar na época, talvez porque eu era um imbecil quando eu era mais novo, mais provável que seja a primeira opção, tá ligado? Quando eu era mais novo eu era mais burro, mais imprudente, mais idiota, tá ligado? E, tipo assim, totalmente, o que eu vou pensar sobre agora é o que eu vou pensar dessa minha versão agora daqui a uns 5 anos, tá ligado? Eu vou me chamar de burro, imbecil, idiota daqui a uns 5 anos também, tá ligado? É meio que isso. Aprender as coisas fez uma diferença grande na sua vida. Imagina se você não tivesse aprendido a ler, por exemplo. Você não estaria vendo esse vídeo aqui agora, porque você não estaria lendo o título dele. Mas esse episódio em questão tem uma lição bem importante, a de mostrar que a vida só começa depois da escola. Esse tempo de adolescência é só uma pequena fase em um grande oceano. Muitos adolescentes acham que qualquer coisa que acontece na escola é o fim do mundo. Mas relaxa, não é. Se a escola é ruim pra você, ou boa, relaxa que vai passar. De uma forma ou de outra, vai. Pois é, tá ligado? Muitos dizem que a escola é a melhor fase da sua vida. Não é, tá ligado? Eu quero criar outras memórias da minha vida e quero literalmente pensar além da caixa, tá ligado? Sair um pouco dessa caixinha, tá ligado? Eu quero evoluir como ser humano, me moldar, ter relacionamentos. Eu quero estudar, tá ligado? Diferente de muitos adolescentes por aí, eu quero estudar, tá ligado? E eu acho que eu sempre tive na minha cabeça, quando eu era mais novo, que, mano, não valia a pena se esforçar, valia a pena só passar com 7, com 6, tá ligado? Porque dá uma preguiça de estudar, mas, mano, quando eu me apaixonei pelo conhecimento, tá ligado? E, tipo assim, uma das coisas que me moldou bastante a querer realmente começar a estudar foi as influências dos meus amigos e também foi uma coisa chamada Ordem Paranormal, tá ligado? Tem uma base de tudo que eu aprendi, tá ligado? Me moldou como ser humano a partir desse momento. Depois de 2023, 2022 por ali, eu comecei a ter um gosto maior sobre estudar. Foi muito sobre o que eu aprendi e todas as emoções que eu senti com essa série de RPG específica, tá ligado? Ordem Paranormal. Me ajudou bastante a pensar sobre o que é a vida, sobre é claro que tem sistemas de fantasia e tal, mas me ensinou bastante como saber e ter conhecimento é interessante e também sobre descobrir coisas novas é interessante, tá ligado? Mesmo sendo um dark fantasy
doidão, tá ligado? Mesmo tendo, mas tem muitas emoções humanas ali, tá ligado? Eu aprendi muito da minha vida, muito, e eu comecei a pensar muito além depois dessa série, depois que eu assisti isso. E eu sabia desde o começo que quando eu desse play, não ia ser só algo bobo, tá ligado? Ia ser algo que ia me moldar, tá ligado? E eu fui moldado. E eu comecei a emagrecer, meu pensamento de ser mais forte, de superar as coisas, tá ligado? E é meio que como se fosse isso, tá ligado? A escola. Para algumas pessoas. Para mim, a escola é uma fase da nossa vida que a gente tem que passar para chegar em algo maior, tá ligado? E também foi isso que eu aprendi com Ordem, com essa obra, tá ligado? É meio que isso com que é a fase da escola. É passar. E não é o fim do mundo. O episódio continua e nós vemos o Jeff fazendo um teste de QI na escola. E é como em toda prova da escola, tem aquelas perguntas nada a ver que você não entende nada, mas eles juram que tem algum significado. E como ele não sabe a resposta de nenhuma, ele chuta a letra C. E ele acaba fazendo isso pra todas as questões mesmo, tipo, não só pra uma, ele chuta a letra C pra tudo. C de Cristo, né? Do outro lado, a gente tem o Clarencio e o Sumo, entendendo muito mais do mundo fora da escola, só observando as pessoas e adquirindo mais inteligência. Até que eles falam isso aqui, ó. Acho que nós aprendemos demais. Eu tô com saudade da escola. E eu tô com saudade do Jeff. Eles ficam finalmente com saudade da escola. E por que isso? Bom, porque o conhecimento pode ser assustador. Quanto mais você cresce e aprende com o mundo e tem mais experiências, mais é frequente o sentimento de querer retornar para quando o tempo era mais simples, pros tempos de escola, onde você só tinha que fazer uma fórmula de Bhaskara, onde você não tinha que pagar imposto, não tinha que pagar boleto, não tinha que passar pano na casa. A sua única tarefa era aprender a fazer uma fórmula de Bhaskara. E confia em mim quando eu digo, isso é muito mais simples do que pagar imposto. Acredita em mim, os problemas e a responsabilidade dos adultos são mais assustadores do que a matemática. Então fique feliz por estar aprendendo só matemática. Exatamente. Então, se você tá na escola e só pensa em sair dela, aproveita o tempo que você tá aí. Aproveita o tempo que você ainda tem. Talvez algum dia você queira voltar no tempo pra onde você tá agora. E eles até tentam voltar pra aula, mas eles realmente são expulsos e não tem conversa. Até que a caldeira da escola começa a esquentar e todas as crianças têm que correr pra se proteger. Os professores todos descem pra caldeira, né? Essa é uma das coisas que não ensinam na escola. Nessa parte tudo fica muito louco. Tem até um cara que cai nas chamas. Eu achei que ele tinha morrido. Eu achei que o episódio seria corajoso o suficiente pra matar um personagem. Mas obviamente ele volta depois. Afinal, isso aqui é um desenho pra crianças. Naquele momento, o comandante da caldeira ordena que um cara tire o carvão do fogo. Até que chega o Clarencio e o Sumo. E eles falam que na verdade eles devem redirecionar a fumaça pro deck superior. E pra fazer isso, eles enviam o Clarencio por dentro de uma escotilha. E ao final daquele caminho, ele se vê em um impasse. Tem que tomar uma decisão sob pressão entre escolher o cano certo. E é aí que chega o Jeff e diz pra ele escolher a C, o cano C. Então é C de cano, né? Beleza. Mostrando como o conhecimento que você aprende na escola por meio de provas, questões e matérias pode ser muito importante nessas horas essenciais. O melhor dos dois mundos é unir a experiência da escola e o conhecimento que você aprende fora dela, no mundo mesmo, mas o que você aprendeu na escola. Assim, você se torna uma pessoa muito versátil e inteligente. Afinal de contas, a genialidade surge da assertividade. Aquele que é assertivo é também genial. E você só vai ser assertivo se você souber, né? Então, saiba, procure saber. Seja um filósofo. Com isso, o Clarencio faz o que o Jeff pede e tudo fica muito bem novamente. Por conta do que ele fez, ele é aceito novamente na escola e os dois saem da suspensão. Jeff, cadê os livros? Eu não tenho livros. Eu estou suspenso. Meu Deus! Tá do lado errado dos trilhos. O final do episódio é bem cômico. Eles fizeram meio que um comercial / vídeo pra conscientizar os outros alunos de que é ruim ser suspenso. E, na verdade, o final não tem muito a dizer de verdade. Ou eu que não enxerguei nada. Imagino que é mais um final pra ser cômico mesmo. Mas, apesar disso, esse é um ótimo episódio e que me fez pensar muito sobre educação e escola. Agora eu vou ficando por aqui. Deixa o like, deixa o comentário e tchau! Valeu, cara. Bom, eu entendo hoje em dia muito sobre saber algo, tipo assim, eu entendo que a escola é uma fase da nossa vida que a gente tem que aproveitar bastante, estudar bastante, ter amigos, ter alguém, tá ligado? Ter algumas pessoas juntos pra sofrer e passar por essa fase, tá ligado? Mas eu acho que realmente falando, nós temos que ser melhores. Bom pessoal, esse foi o vídeo, espero ter gostado, deixa o like e tchau.